Olá, 15 de julho, quarta-feira, de volta às discussões sobre teoria e método da geografia, para que a gente possa manter um mínimo de tradição nesse canal. E espero que vocês estejam bem, que crises são crises, Covid são Covides, Messias são Messias. Tudo isso é uma grande confusão que temos de enfrentar de alguma maneira, todos. O mundo precisa enfrentar tudo isso. E vamos continuar vivos para que isso tudo se realize de fato. Nessa quarta-feira, vamos retomar a discussão da quarta-feira passada sobre o conceito de região. E na quarta-feira, afirmamos com todas as letras que a região, a ideia de região, é aquela que está associada diretamente ao próprio discurso geográfico. Isto é, estamos falando então daquele momento em que o sujeito fala da geografia do mundo, fala do mundo do ponto de vista da sua geograficidade, fala do fato de que a distribuição dos elementos, a distribuição de caráter topológico dos elementos que compõem um determinado processo são determinantes na constituição do próprio processo. E passa a explicar o processo, então, a partir desses elementos, a partir deste caráter distributivo, deste caráter topológico. E, nesse sentido, resgatamos as tradições mais longínquas que identificam a geografia, os seus topônimos, a sua linguagem, a sua maneira de ser, as suas preocupações, aquilo que, de alguma maneira, acabou levando a geografia a ser um dos campos do conhecimento carregados para os limites do iluminismo, carregado de ambiguidades, porque no final das contas a tradição geográfica nos permite falar de montanhas e nos permite falar de planícies, nos permite falar de hidrografia, nos permite falar de pessoas, nos permite falar de economia, nos permite falar da política, nos permite falar de qualquer coisa. Aparentemente, a geografia é daquele discurso sintético que junta tudo sem que se saiba exatamente como junta. E isto, de fato, nos coloca numa situação bastante complicada. Viemos durante o século XX tentando fazer ajustes. Talvez, dentre os problemas que mais tivemos de enfrentar, está diretamente ligado aos problemas de caráter coletivos, de caráter burocráticos, aquilo que envolve a academia, os problemas da academia, Lablache, então, tentando convencer as pessoas de que a geografia, mais do que aquilo que ela era de fato, aquilo que ela não era, que a geografia não era a sociologia, que a geografia não era a história, que a geografia discutia a sociedade, discutia a natureza, mas não era a geologia, não era a geofísica, e, portanto, poderia e tinha, então, uma determinada identidade e deveria, então, permanecer no panteão dos temas que dão nome, dão sentido à existência das universidades. Este caráter corporativo da discussão, no sentido, inclusive, que o Febvre mais para frente vai discutir sobre esta relação entre história, geografia, sociologia e coisas do tipo, e que vai acabar, então, numa simplificação brutal sobre a relação entre determinismos, possibilismos e coisas que já estão mais do que refletidas na literatura geográfica brasileira, mas fundamentalmente temos um dilema. E o dilema é justamente esse, de que fala a geografia. E aqui nós vamos então tentar fazer este ajuste para que a gente possa então dar continuidade e ir amadurecendo a nossa reflexão. O problema, a princípio, é que a geografia fala das relações topológicas e de que maneira os elementos na sua dimensão topológica, na escala disso que nós genericamente chamamos de ecúmeno, o conceito de ecúmeno vamos deixar um pouco mais para frente, mas que, de alguma forma, as coisas estarem onde estão, a maneira como elas se relacionam, nos permite, então, entender processos.
em diferentes momentos, em diferentes condições, sob diferentes temáticas. Cada um dos temas que escolhemos estabelece e acaba provocando a existência de um certo tipo de recorte nesta topologia, e ao qual recorte este que nós chamaremos então, ou chamamos de região. Não é uma invenção minha. De alguma maneira, invertendo os processos e imaginando então que as regiões são dados, são dimensões a priori, o que não se discutiu é o fato de que esse a priori, na verdade, é um recorte temático que está, a princípio, a priori, na cabeça de quem faz o recorte, dos seus autores, seja Lablache, ou seja quem seja. De alguma maneira, o que estamos colocando é que não podemos imaginar a geografia exclusivamente como uma junção temática, mas como uma abordagem. O que o sujeito quer saber é isto que está sempre em jogo. E o sujeito, já vimos isto quando discutimos a noção de paisagem, a noção de território e depois a ideia de região, de que o sujeito necessita desvendar o significado que tem cada um dos elementos a partir da sua posição relativa dentro de um processo, cada um dos elementos na composição deste tal processo. Portanto, nada nos impede de discutir montanhas, nada nos impede de discutir bacias hidrográficas, clima ou economia. O que não está colocado neste jogo é que o fato de discutirmos a produção agrícola ou as cidades ou a população ou as montanhas, estamos falando de geografia. Nada diz isso. O tema não define o conhecimento científico. O problema não é qual é o título, que temos ou que tipo de preocupação temos. Podemos discutir população sob diversos ângulos. Não necessariamente esta discussão será geográfica. Essa discussão só é geográfica quando discutir população é um problema de ordem topológica, onde a distribuição das pessoas e o onde estar das pessoas é definitivo para resolver o dilema e solucionar, então, o que nós estamos perguntando. O nosso problema com as montanhas não é necessariamente a sua formação geológica, mas, de alguma maneira, precisamos saber em que medida a distribuição, a localização dessas montanhas, tem algum papel dentro de uma determinada temática específica, como, por exemplo, a distribuição da população, ou a existência das cidades, ou a circulação atmosférica. A questão da geografia está, desde a sua origem, relacionada à existência, então, deste vínculo entre o estar das coisas, a posição relativa das coisas, a forma como elas se articulam em função dessa posição e como isso explica um determinado processo. E a questão é que, vamos chamar então de região montanhosa, ou como diria o grande Aziz Absaber, o Mar de Morros, ou então como o IBGE define a divisão regional brasileira, e aí ficam os dilemas. O que nós nos colocamos então como problema é se a região amazônica ou a região norte brasileira ela tem os mesmos critérios que definem os seus limites, do ponto de vista do IBGE, da região sudeste. E aí o que nós vemos do ponto de vista do discurso é o realce de estereótipos temáticos. Enquanto pensamos na região norte enquanto a grande Ileia, a grande floresta, quando pensamos na região sudeste, estamos pensando, sabe-se lá, nas grandes cidades, no processo de industrialização. Nos meus tempos de criança, a siderúrgica era o retrato da região leste e tal. De qualquer forma, os pampas e os estereótipos todos que vão, de alguma maneira, marcar ou tentar marcar o sentido de identidade de cada uma das regiões.
Mas, sem dúvida nenhuma, o que nós estamos imaginando é que, quando o IBGE faz uma divisão desse tipo, o que ele está tentando localizar é o conjunto de interesses da gestão de Estado associado efetivamente a um recorte, a um determinado recorte temático, onde os limites de Estado estão diretamente relacionados ao processo de gestão. Então, gestar o norte, gestar o sudeste, o sul, o centro-oeste não é a mesma coisa. E dentro desse discurso o que temos é uma espécie de generalização onde os limites e as condições e os interesses de Estado são predominantes. Estamos, portanto, associando o fato de que critérios aparentemente diversos, na verdade, estão todos eles reunidos numa única perspectiva, que é a noção de gestão. Da mesma maneira que a ideia de América Latina tem um determinado sentido geográfico muito diferente de América do Sul. A ideia de África subsaariana ou de África Austral, ou então a ideia de que o norte fica para cima e o sul para baixo, cada uma dessas condições, cada uma dessas leituras estão associadas efetivamente a um determinado conjunto de leituras, ao como entendemos o mundo, o que é que nós queremos dizer para as pessoas. Então, a grande questão, para que a gente possa, de alguma maneira, dar continuidade a essa discussão, é que nós precisamos deixar de lado a ideia de que a geografia seria uma ciência de síntese. Isto é uma fragilidade epistemológica brutal. Toda ciência é fundamentalmente uma relação entre análise e síntese. E o processo analítico é que nos permite a construção das sínteses, os processos sintéticos é que nos permite construir questionamentos para novas análises. E isto acontece na geografia, na história ou em qualquer outro campo do conhecimento. A ideia de ser uma ciência de síntese está muito mais relacionada ao empastelamento temático do que propriamente ao papel de uma ciência. E, portanto, a questão é o que é a priori? O que é a priorístico, de alguma maneira, é efetivamente o interesse do sujeito, a pergunta que o sujeito faz, o que é que ele quer saber. E é justamente ao tentar responder o que se quer saber é que, paulatinamente, esses recortes do ponto de vista territorial vão sendo feitos. O problema, minha gente, é que depois de feitos, quem lê, quem se apropria desse conhecimento já realizado, se apropria como se isso já estivesse dado a prioristicamente, como se simplesmente os portugueses tivessem chegado na América e descoberto o Brasil, e portanto o Brasil já existisse, como se as regiões existissem independentemente da leitura dos sujeitos, como se as categorias científicas existissem no mundo sem que nós tivéssemos construído a racionalidade que fizesse com que, entre nós e o mundo, aquele tipo de discurso fizesse sentido. Portanto, o nosso dilema nessa altura da nossa discussão é que, para se fazer geografia, eu preciso necessariamente ter perguntas. Para se fazer ciência, eu preciso ter dúvidas. Sem dúvida, não há conhecimento. A dúvida é o elemento fundante do próprio processo de construção do conhecimento. O sujeito identificar o que ele quer saber está dizendo, a prioristicamente, o como e quais ferramentas e quais necessidades ele tem para fazer respostas. Muito bem, sabemos todos que de alguma maneira, em algum momento da vida, fizemos algum tipo de pesquisa, seja ela para resolver problemas do cotidiano ou problemas de ordem no campo e na escala da ciência, que, bem, muitas vezes a própria construção da resposta muda completamente o conceito e a forma como elaboramos a dúvida, porque muitas das nossas dúvidas elas estão mal elaboradas, mal ajambradas, nossas perguntas estão mal feitas, e isto nos obriga então a rever e a rever. E é assim que o nosso conhecimento avança, recua, muda de rumo.
E assim é com a geografia. Muito bem, então temos aqui duas questões que são fundamentais. A primeira delas é a ideia de que o discurso geográfico é a região. A segunda delas é de caráter negativo. A geografia não é uma ciência de síntese, até porque ciência que seja só de síntese não existe. A grande questão para nós, então, portanto, se resume ao fato de que o recorte, a territorialidade de um determinado processo está na definição do desvendamento dos elementos que o compõem e o caráter topológico que eles porventura possuam. E nesse sentido, então, para que a gente possa reconhecer os elementos que estão colocados, é preciso que a gente os procure. E se a gente não tem nenhuma dúvida, não sabe o que está procurando, não vai achá-los. Amigos, minhas amigas, até a próxima quarta-feira, porque aqui a gente já tem muita coisa para conversar. Um abraço para vocês, que se cuidem mais uma vez, sempre e sempre e sempre. Procurem ficar em casa, procurem usar as máscaras, não se preocupem, viver é o grande projeto. Um abraço.